Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, ó Deus, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No nome de Jesus Cristo, nós declaramos isso. Também oramos, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor fortaleça o coração de cada pessoa que está aqui nesse propósito, dando força, dando ânimo, dando energia, Pai, para que essa pessoa não pare, mas para que ela continue. No nome de Jesus, mesmo, Senhor, que ela esteja dando pequenos passos, em pequenos começos, que ela não desista, mas que ela creia que ela está construindo algo, que ela está debaixo de uma direção e as coisas irão acontecer no tempo certo do Senhor. Senhor, nós fazemos essa oração de gratidão. Gratidão, Senhor, pela família, gratidão pelo dia de hoje, gratidão pelas bênçãos da semana, gratidão por poder respirar, gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, pelo teu sustento contínuo, pelo teu favor e pela tua maravilhosa graça. Também, Senhor, nos alegramos pela tua voz. Sou grato por ouvir a tua voz. Sou grato, Senhor, por entender a tua palavra. Sou grato a Deus pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelas segundas chances que o Senhor tem nos dado durante toda a nossa vida. Somos gratos a ti, Senhor, pelos nossos filhos, gratos a ti pelo nosso casamento, pelo nosso cônjuge. Gratos a ti, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado o nosso corpo. E declaramos, ó Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Gratidão, Senhor, gratidão. E que o de repente de Deus seja liberado sobre essa vida. O de repente de Deus seja liberado sobre essa empresa. O de repente de Deus seja liberado sobre os projetos e sonhos dessa pessoa. Também oro agora, Senhor, por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu digo a toda enfermidade física, a toda enfermidade emocional, mental, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu digo a toda hipertensão, a toda diabetes, a todo tipo de câncer, de nódulo, de cisto, de microcisto, de ovários policísticos, de endometriose, de doenças crônicas, de doenças raras, que renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, toque-os com o teu poder agora. Tu tens todo o poder de curar. Tu tens todo o poder de restaurar. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder. Toque-os, Jesus. Eu oro agora e peço, toque-os com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que toda amarra espiritual na vida dessa pessoa cesse completamente. Toda amarra de vício, tudo aquilo, Senhor, que tem prendido essa pessoa, seja num pecado, seja num lugar errado, seja, Senhor, num outro tipo de coisa, Pai, que afasta essa pessoa do teu propósito. Senhor, livra ela agora de todo laço espiritual, de toda amarra, de toda ceguez do inimigo. A pessoa, Pai, que tem estado cegada espiritualmente, nós oramos para que ela seja livre. Também oramos pela salvação de todos da tua casa. Oramos para que o marido se converta, os filhos se convertam, a casa inteira se converta e todos venham servir o Senhor em nome de Jesus. Pai, as pessoas podem impedir. Elas podem impedir, Senhor, com que falemos a elas, mas não podem impedir as nossas orações. Por isso nós te pedimos, intervenha, Pai, nessa casa e traga salvação neste lar. Em nome de Jesus Cristo, traga salvação neste lar. E nós também te pedimos, Pai, a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida. A cobertura do sangue de Jesus sobre todas as áreas da nossa vida. Assim nós oramos, assim nós cremos. Em o nome de Jesus, e eu declaro sobre essa vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega essa palavra como palavra para a tua vida. Escreve aqui nos comentários: gratidão pelas orações respondidas. Escreve assim: gratidão, Jesus, pelas orações respondidas. Glória a Deus. Todo 7º dia nós temos feito essa oração de gratidão a Deus. Amém? Agradecer a Deus pelos livramentos, agradecer a Deus pelas bênçãos, agradecer pela presença maravilhosa do Senhor na nossa vida. Então, nos sábados, no 7º dia, o sábado é o 7º dia, nós temos feito essa oração de gratidão. E amanhã, que é o 1º dia da semana, nós vamos fazer a oração de consagração da semana. Então, todo domingo, nós vamos fazer a oração de consagração da semana. Nos sábados, oração da gratidão e encerramento da semana, agradecer pelas bênçãos recebidas, pelos milagres. E no domingo, 1º dia da semana, oração de consagração da semana. Amém? Apresentar a Deus, é a primícia, é o 1º dia da semana. Glória a Deus, muito bem. Se você recebe essa palavra, se você tem tido suas orações respondidas, sela agora essa oração, compartilhando com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Eu quero aqui, olha como Deus é tremendo. Eu recebi o testemunho da Conceição e ela escreveu assim: eu sigo o Senhor há 3 anos. Em janeiro de 25 eu descobri um linfoma grau 4 no tórax, abdômen, infiltrado no intestino e na medula óssea. Iniciei o tratamento e há pouco tempo repeti alguns exames. O linfoma no intestino e na medula óssea não existe mais. Estive na consulta oncológica hoje e o último exame que faltava deu como resultado que o linfoma no tórax e no abdômen retrocedeu. Não foram encontrados novos focos e o tratamento foi muito bem sucedido para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Recebi o testemunho também da Deig, ela escreveu assim: a paz, na terça do dia 18 de agosto, na oração da noite, o Senhor interrompeu o que estava falando para declarar cura de uma dor no pescoço e colocou a sua mão exatamente no lugar onde eu senti essa dor. Eu senti essa dor há anos. Já tinha feito vários exames, tratamentos e nada adiantou. Aconteceu no de repente de Deus. Estou muito feliz por ter alcançado essa graça. Você já viu aqui quantos milagres? E tem mais testemunho aqui para ler, certo? Tem mais aqui. Olha o que Deus tem feito. Gente, tem alguém próximo de você que está passando por um verdadeiro perrengue na saúde. E você vai ser o canal de Deus para fazer essa oração chegar a essa pessoa. No final da oração de hoje, eu vou orar por pessoas com doenças crônicas. Amém? Jesus Cristo cura. Ele cura. Eu libero essa palavra sobre a tua saúde. Que Jesus te dê saúde. Que Jesus dê força nos teus ossos. Que Jesus restaure tua saúde. Que você recupere o tempo que você perdeu nessa doença. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida e que você seja um canal de Deus para enviar essa oração para alguém que luta contra uma doença crônica. Envia essa oração para essa pessoa, amém? Porque no final aqui da oração, eu vou fazer uma oração
pela saúde, orando por pessoas com doença crônica. Deus me toca de fazer isso e eu vou fazer isso hoje. A palavra de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36. Olha, Deus me deu uma revelação tremenda essa palavra aqui hoje. Eu quero compartilhar com você. Atos 9, 36 diz: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado em um quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. Quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, olha só, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, ao ver Pedro, sentou-se. Aqui, Deus me deu uma revelação muito poderosa aqui nessa passagem. Sabe por quê? Porque essa mulher chamada Tabita, ela era uma mulher generosa, rica de coração, ajudava as pessoas, fazia vestido para as pessoas. Era uma pessoa conhecida como uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa dócil, uma pessoa amável. Ela tinha muitos amigos. Ela tinha muitas pessoas ao redor dela. E quando as pessoas souberam que Pedro estava ali, vieram chamar Pedro, porque sabiam que Pedro era usado por Deus. Vieram chamar Pedro, talvez para fazer até o ofício fúnebre. Quando Pedro chegou na casa de Tabita, tinha muitas mulheres ali que estavam chorando, estavam em luto, e isso é compreensível. Algumas mostravam até as roupas, sabe? Mostravam: olha aqui, essa roupa, foi Tabita que fez para mim. As pessoas gostavam muito dela. E a Bíblia diz que a primeira atitude, antes de Pedro orar, olha só, Pedro podia simplesmente ter orado no meio daquela multidão ali e orado por Tabita. Não, Pedro recebeu uma instrução do Espírito Santo. E a instrução foi: saiam daqui todos vocês que estão chorando, porque eu preciso orar por ela. E a Bíblia diz que depois que todo mundo saiu, Pedro ajoelhou e começou a orar por Tabita. Eu quero que você que está aqui me ouvindo, você preste muita atenção no que eu vou te falar. Às vezes o ambiente tem que mudar, você tem que aprender a limpar o quarto. Escreve aqui nos comentários: limpa o quarto. Como limpa o quarto? Limpa o quarto, escreve aí: limpa o quarto. Pedro tirou todo o negativismo dali. Ele pediu para as pessoas respeitosamente, gentilmente saírem dali. Porque aquelas pessoas que estavam chorando, aquelas pessoas que estavam enlutadas, aquelas pessoas que lembravam de quem Tabita havia de alguma maneira ajudado ou, sabe, feito alguma coisa, todas elas tinham uma mesma, eu posso dizer, um mesmo entendimento: acabou. Então era isso que prevalecia no ambiente antes de Pedro chegar. Estava todo mundo dizendo: acabou, 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 morte, morte. Era isso que se dizia no ambiente. E a primeira coisa que Pedro fez foi: vamos mudar a mensagem aqui desse ambiente, vamos mudar o clima, a atmosfera desse lugar. Agora vai ter uma atmosfera apenas de fé, de oração, de ação de graças e de pedido pela presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: às vezes você está muito em volta de pessoas negativas. Às vezes as pessoas que frequentam o teu comércio, as pessoas que vão no teu escritório, as pessoas que vão à sua casa, são pessoas que, sabe, que estão ali pesando no ambiente. E antes de Pedro orar, ele pediu para as pessoas saírem. A mesma coisa Jesus fez quando Jesus orou lá pela filha de Jairo. Jesus mandou todo mundo se retirar. Por que isso aconteceu? Porque pessoas podem trazer um ambiente negativo, uma atmosfera negativa para o lugar. Então, às vezes, você tem que, sabe, tirar, afastar
algumas pessoas aí da sua casa, do seu escritório, do teu trabalho, se você quer preparar aquele lugar para o milagre, se você quer preparar aquele lugar para receber das coisas do céu, você vai ter que esvaziar do negativo, você vai ter que esvaziar daquilo que é mal, daquilo que está pesando no ambiente e preparar o ambiente para receber o milagre. Pedro só orou depois daquelas pessoas negativas terem saído dali. A fé e o negativo não se conversam, tá? Fé e negativo não se conversam. Eu deixo essa palavra ao teu coração, quero agora orar por você, te abençoar. Deixa eu colocar aqui o meu site na tela. Esse aqui é o meu site oficial, www.vinicius7.com.br. Nós vamos orar agora, tá? Antes disso, eu quero falar dos meus livros. Esse aqui é o livro Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui, sabe, está rompendo muitas barreiras, está chegando em muitos lugares e muita gente está se convertendo, inclusive, lendo esse livro aqui. Eu tenho certeza que esse livro vai ajudar você e se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial com o Salmo para você, tá bom? E esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Nesse livro aqui eu falo um pouco sobre isso, certo? Você pode adquirir nossos livros no site que está aqui na tela. E nesse domingo agora, eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Logo, logo já estou retornando para São Paulo, retorno agora há pouco, certo? Daqui a pouco eu estou retornando para São Paulo, eu estava no Sul e estou retornando para São Paulo, estarei hoje mesmo em São Paulo, se Deus assim me permitir, e amanhã estarei na reunião da manhã, ok? Nós vamos orar agora, eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, eu quero apresentar a tua vida diante de Deus e manda essa oração para pessoas que estão enfrentando uma doença crônica, estão num momento difícil, amém? Manda essa oração, vamos começar a mudar o ambiente dessa pessoa através do poder da oração. E amanhã, gente, amanhã às 6 da manhã eu quero ver quem vai consagrar a semana para Deus. Amém? Eu quero convidar você amanhã, às 6 da manhã, você está aqui comigo, consagrando a semana para Deus. Vamos orar? Amado Espírito Santo, gratidão, Senhor. Gratidão pela Tua presença, gratidão pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos aconselha a limpar o quarto. A Tua palavra nos aconselha a preparar o ambiente para o milagre. Por isso, Pai, visita cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-a, Senhor Jesus, com o Teu poder. Toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. A minha oração, Pai, é em favor de todo aquele que está lutando contra um câncer, contra uma doença rara, contra uma doença crônica. Eu oro pela cura dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Jesus, Tu tens todo o poder. Toque-os com o Teu poder agora e arranca, Pai, toda a dor. Arranca, Pai, tudo isso, Pai, que está trazendo destruição no corpo físico dessa pessoa. Eu oro por um milagre, que o milagre de Deus toque no corpo físico agora deste homem, desta mulher, que haja uma visitação do céu sobre essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, visita teus filhos e filhas, Pai, e dá vitória a eles, Pai. Dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família. Eu oro e peço uma intervenção do céu agora, no nome de Jesus. Também oro, Pai, por pessoas que estão com problemas financeiros, que estão pedindo a provisão do céu, para que o Senhor traga provisão para essa pessoa, abra as portas certas, coloque ela diante das pessoas certas. No nome de Jesus Cristo, a minha oração, Pai, é por provisão do céu. E que o de repente de Deus entre nessa empresa, o de repente de Deus entre nessa casa, o de repente de Deus entre nesse quarto de hospital, o de repente de Deus entre nesse lugar. E nós encerramos essa oração, Pai, dando gratidão ao Pai, gratidão ao Filho, gratidão ao Espírito Santo, gratidão pelos livramentos, gratidão pela família, gratidão pela paz, gratidão pela provisão, gratidão pelo cuidado de Deus e gratidão pelas curas, gratidão pelo sobrenatural liberado aqui nessa oração, gratidão, Senhor, por cada pessoa que está aqui, gratidão por essa família, gratidão pela obra que o Senhor está realizando dentro dessa casa, gratidão pelas forças que o Senhor tem nos dado, gratidão pelas boas notícias que virão, gratidão, Jesus, gratidão pela salvação, gratidão pelo Teu amor leal, gratidão, Jesus. Amém e amém. Se Deus falou contigo,
Se você sentiu Deus aí, sela essa oração compartilhando com 10 pessoas. Que Deus te abençoe, te cubra de bênçãos e amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser. Um abraço a todos e que Deus os abençoe. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos o texto do Salmos 23, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Senhor, eu quero profetizar que aquela pessoa que foi roubada, aquela pessoa que teve perda de amizade, perda de recursos, perda de oportunidades, perda de saúde, Senhor, que essa pessoa receba uma restituição do alto. Nós cremos no Teu poder, ó Deus, cremos no Teu favor e oramos, assim como o Senhor restituiu tudo na vida de Jó. Traga uma restituição total e completa a essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que haja uma restituição plena em todas as áreas dessa vida. No nome de Jesus Cristo, eu quero declarar a justiça de Deus, a vida de Deus, a saúde, a presença de Deus entrando na tua vida, entrando na tua casa, entrando no teu casamento. Senhor, até mesmo essa pessoa que perdeu um casamento, foi roubada no seu casamento, eu oro por uma restauração, uma restituição na vida sentimental dela. No nome de Jesus. Pessoas, Pai, que tiveram perdas. Senhor, pessoas que fizeram coisas sem direção de Deus. Senhor, aonde houve arrependimento, eu oro por uma nova oportunidade. Eu oro por novas portas. Eu oro para que o Senhor coloque a sua mão de poder. Nós cremos no teu poder, ó Deus. Também oro pela salvação de todos dessa casa. No nome de Jesus, que entre salvação neste lar, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo, com a presença de Deus. Senhor, nós oramos hoje nessa oração, olhando para a cruz, olhando para aquilo que Jesus fez por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida, para transformar a nossa realidade, para escrever o nosso nome no livro da vida, para nos conectar com o Pai Celestial. E nós te pedimos, Pai, que toda essa graça de Deus venha sobre nós e sobre todos da nossa casa, que todos possam olhar para Cristo. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Jesus. A nossa fé está nele, totalmente em Jesus. Jesus, o Cristo vivo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, olhe para a cruz. Coloque a sua fé em Jesus, no poder de Jesus Cristo, na presença de Jesus Cristo. Aleluia! Senhor, e aquele que cometeu pecados, aquele que está arrependido, Senhor, que o perdão de Deus venha sobre a vida dessa pessoa, lava ela, purifica a sua mente, purifica, Senhor, o seu coração, purifica todo o seu ser. Nós oramos, Senhor Jesus, para que o teu poder venha sobre essa pessoa agora. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com o teu favor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, agora, para que todo aquele que está em algum tipo de tratamento médico ou num leito de hospital, essa pessoa, Senhor, que está orando por uma cura, uma restauração na sua saúde, no seu corpo físico, eu oro pela cura dessa pessoa, que todo câncer de pele, câncer no intestino, todo tipo, Senhor, de problema na próstata, todo tipo de alergia, de fibromialgia, de artrite, artrose, reumatismo, diabetes, hipertensão, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus, tu tens todo o poder, a nossa fé está em ti, nós cremos em ti. Invoque a presença de Jesus, essa pessoa, Pai, que está lutando contra uma doença rara, toque-a com teu poder agora. Toque-a, Pai, com o teu favor. No nome de Jesus nós oramos para que a cura, o favor de Deus, o sobrenatural de Deus venha sobre essa pessoa.
Leva embora também todo medo, Pai, toda ansiedade, toda preocupação, todo nervosismo, toda insônia, toda depressão, que vá embora e que a presença de Jesus Cristo venha sobre a tua vida. Que todas as perturbações para dormir, todo tipo de confusão, todo tipo de incômodo cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, visita teus filhos e filhas agora. Libera do teu poder sobre a vida deles agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça. Toque-os, Jesus, com o teu favor. Assim eu oro, assim eu creio, Pai, no nome de Jesus, e eu declaro sobre essa vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Jesus Cristo, toca com teu poder agora na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Visita, Senhor Jesus. Toca com teu poder, Senhor Jesus. Agora é o que eu oro, é o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Jesus. Aleluia, aleluia. Assim eu creio, assim eu oro. Se você recebe esse de repente de Deus aí na tua vida, no teu caminho, declare eu creio aqui e sela compartilhando com 10 pessoas essa oração em nome de Jesus. Deus está agindo aqui. Há um trabalhar de Deus aqui nessa oração. Amém? Eu creio. Há um trabalhar de Deus. E o Senhor, desde a oração da manhã, tem falado muito forte comigo a respeito de pessoas com problemas de refluxo, pessoas com problemas no estômago, pessoas enjoadas. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Jesus Cristo da saúde, coloque a sua fé nele. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Glória a Deus. Aleluia. Manda essa oração. Se tem algum amigo seu ou parente que está num leito de hospital, que o poder de Deus venha sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Olha esses testemunhos aqui, para a glória de Deus. Olha o que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu recebi o testemunho da Eliette e ela escreveu assim: graça e paz. Faço tratamento contra o câncer há 7 anos e Jesus tem feito muitos milagres. E no último exame apareceu um nódulo no fígado e os médicos acharam que era metástase do câncer. O procedimento seria uma cirurgia no fígado para biópsia. Jesus usou um médico que pediu um exame que mostrou que o nódulo era de gordura, evitando a cirurgia e a químio. No propósito de Daniel, pedi que Jesus queimasse o câncer dos linfonodos e o exame mostrou que não tem mais câncer neles. Jesus queimou. Jesus queimou 29 nódulos nos pulmões e inúmeras cadeias de nódulos nos linfonodos. Vivo o milagre e sei que serei totalmente curada. Obrigado pela sua oração e pela oração da sua equipe. Deus continue os abençoando poderosamente. 29
nódulos. Você está ouvindo isso? Mesma coisa que eu li aqui? Você está ouvindo? Olha o que Deus faz. É Jesus que faz, não é o homem, é Jesus. Recebi o testemunho da Maria, ela escreveu assim: a paz é Deus, que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. 2 dias, o Senhor falou sobre a cura de um problema nos olhos. Eu estava com meu olho muito inchado, doía muito, e de manhã acordava com ele fechado. Quando o Senhor orou, eu tomei posse, e no dia seguinte o olho começou a melhorar e hoje estou muito bem. Agradeço a Deus e peço que Ele abençoe muito o Senhor e a sua casa. Glória a Deus. Alessandra, recebi um compartilhamento de uma amiga, dizendo que o Senhor estava liberando uma palavra para uma pessoa chamada Alessandra, e que Deus estava tocando no ventre dela. Tomei posse da bênção. Passados alguns meses eu fui fazer exames de rotina e controle, e no resultado não aparecia mais um cisto no fígado e um pólipo na vesícula que eu estava controlando. Fui a outra clínica repetir o exame e se confirmou que não havia mais nem o pólipo nem o cisto, que para a glória de Deus, Jesus removeu. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? E você que tem sérios problemas de coluna, coloque as mãos aqui, certo? E coloque a tua fé em Jesus e permita-me orar por você, Jesus. Toca com o teu poder na coluna dessa pessoa, do alto da cabeça até o cóccix. Eu oro por cura e restauração, Jesus. Tu tens todo o poder, Jesus, de curar, de restaurar, de operar um milagre, a nossa fé em Ti. E te pedimos, Jesus, toque-os com o Teu poder de cura agora e que essa pessoa seja totalmente restaurada no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, amém? Deus é bom em todo o tempo. Eu quero hoje continuar a palavra que eu tenho ministrado aqui para você, só que eu quero falar hoje sobre o Saul que tenta morar em nós. É sobre isso que eu quero falar hoje. A Bíblia diz que Saul perseguiu Davi até o seu último dia de vida. Saul perseguiu Davi até o seu último dia de vida, que foi num campo de batalha. E tudo começou por algo dentro dele. Ele começou a se comparar com Davi. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é querer se comparar com as outras. Você não precisa se comparar com as outras. Você tem que conhecer sua identidade. A Bíblia nos diz em 1 Samuel 18: e as mulheres diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se dignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Olha só. A Bíblia diz aqui, e esse é um detalhe muito importante, a canção elogiava Saul. Até aí, ok. E ela dizia que Saul tinha ferido seus milhares. Isso é elogio. Mas o problema de Saul começou quando o elogio vem acompanhado de um número maior de outra pessoa. Deram para Saul milhares e para Davi 10 milhares. E isso indignou a Saul. Isso incomodou a Saul. Existe um problema quando você não entende o seu tempo e quando você não entende o que Deus tem para você. Eu não tenho porque ter inveja de você. Você pode morar num palácio e se você me convidar para ir tomar um cafezinho no seu palácio, eu não vou invejar o que você tem, porque eu aprendi uma coisa muito certa com Deus há anos. Eu aprendi que o que é meu e o que é teu é teu. Você não pode tocar no que é meu e eu não posso tocar no que é teu. E se os limites se cruzarem, tanto da minha parte quanto da sua parte, quem cruzar o limite primeiro terá problemas. Porque nós temos que entender que o que Deus dá para uma pessoa é exclusivo, tem o seu nome. A bênção tem nome. A bênção tem nome, tem endereço, tem CPF, tem DNA. Então, não se compare com aquilo que é do outro. Me lembro que quando eu pastoreava uma igreja, eu ia na casa de muitas pessoas. Eu também orava consagrando os carros novos de quem comprava,
agradecendo a Deus por aquela conquista, fazendo uma oração de gratidão. E eu nunca desejei ter o que a pessoa tinha, porque eu sempre entendi o que é dela e o que é meu. Aprendi a separar isso na minha vida, mas há pessoas que ficam se comparando, elas ficam incomodadas quando você cresce, elas ficam incomodadas quando você prospera, elas ficam incomodadas quando você está num nível maior e elas ficam comparando a vida delas com a sua. Nunca compare a sua vida com a vida de ninguém. Às vezes não chegou o seu tempo, às vezes não é o que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para você, mas o melhor de Deus não é igual ao do outro. Deus tem algo para cada um dos seus filhos. É isso que eu entendo, é isso que eu creio, eu vivo assim. A Bíblia nos diz, em 1 Samuel 18:9, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Davi entrou no radar de Saul, porque Davi estava se destacando e estava recebendo mais elogios que Saul. A progressão da inveja de Saul começou com uma frase. Então você tem que ter cuidado quando as pessoas elogiam alguém próximo a você. E eu tenho atendido inclusive muitos casais onde o marido prospera ou a mulher prospera, sabe? E os dois não têm um alinhamento para entender que se um prospera, os dois estão prosperando. Ainda, sabe, eu vejo que há casais que eles têm separação das coisas. Não é, isso é seu, é você que conquistou, não é meu. Eu tenho que conquistar. Ou seja, eu até acredito que todo mundo tem que conquistar. Eu só não acredito que a gente tem que se comparar ou brigar por causa disso. Virou suspeita permanente. Virou perseguição obsessiva por anos e terminou com Saul cometendo um pecado terrível contra Deus. E eu quero que você entenda, a Bíblia diz que aonde há inveja e espírito de contenda, há perturbação e toda obra perversa. Então nós devemos entender que a comparação ela é maligna. Deus não quer que você se compare com o outro, não porque o outro é maior que eu. Eu constantemente, às vezes tenho um podcast com pessoas que estão em outro nível que eu, um nível financeiro maior do que eu, um nível de influência maior do que eu, e está tudo certo. Porque o que é meu, o que é do outro é do outro. Nós temos que aprender a viver, sabe, a nossa realidade, o que Deus tem para nós. Eu não quero o que você tem, eu quero o que Deus tem para a minha vida. Porque o que Deus tem para a minha vida é o suficiente. Você tem que entender que o que Deus tem para a sua vida é suficiente para você ser feliz. Então, existem alguns sinais de que existe um Saul operando aí no seu coração. Aí você diz, Deus me livre. Então presta atenção. Vamos ver. Porque esse Saul, ele tenta seduzir todos nós. Não só você, mas eu também. Você sente alívio quando alguém do seu ciclo fracassa? Se você sente alívio de quando uma pessoa está passando por uma tristeza, isso mostra que você está ferido. Porque uma pessoa ferida se alegra, ela se alegra com a desgraça do outro. Independente se a pessoa fez o que é ruim para você, você nunca pode se alegrar com a derrota, com a doença, com a dor, com a perda do outro. Isso é sinal de que um Saul existe aí dentro. E você sabe, o final de um Saul é sempre trágico. Então nós precisamos corrigir o nosso coração, porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por isso ter passado no seu coração. O segundo sinal de que existe um Saul operando aí, você precisa acrescentar um mas toda vez que alguém elogia outra pessoa. De repente alguém vem e fala bem de outra pessoa para você e você diz, não, mas olha, essa pessoa não é tudo isso não, hein? Se a pessoa está elogiando e você acrescenta um mas à conversa, você tem um problema. Tem um Saul aí dentro. Tem um Saul que precisa se render a Jesus Cristo. Você acompanha obsessivamente a vida de alguém que te incomoda. Você fica vendo o que a pessoa posta. Você fica acompanhando essa pessoa.
Você procura saber o que ela está fazendo, o que ela está conquistando. Você olha por cima da cerca para ver o que ela comprou de novo. E eu vou dizer para você, Deus não está nisso. Deus não quer que você esteja nisso. Você não consegue orar sinceramente pela prosperidade daquela pessoa. Quem conhece a própria identidade não precisa disputar espaço. Grava isso. Quem conhece a própria identidade não precisa disputar espaço. Por isso, a inveja é sempre o sintoma de alguém que ainda não descobriu o tamanho do que Deus reservou para si. Eu quero mais é que você cresça. Eu quero mais que você prospere. Eu quero mais que você se dê bem. E eu tenho que focar naquilo que é meu. Entende? É assim que funciona. A comparação é um problema. Não entre nisso, não se compare. Não fique orando, Senhor, o Senhor abençoou fulano, não abençoou a mim. Isso é comparação. Foque no seu trabalho. Puxa, mas eu trabalho aqui, a pessoa começou ontem, tem mais do que eu. Isso é inveja, isso é comparação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esses pensamentos não podem nortear a nossa vida. Isso não pode fazer parte do nosso coração, isso não pode fazer parte da nossa vida. Eu quero orar por você e entenda, essa luta não é só sua, essa luta é minha, essa luta é de todo ser humano. É por isso que nós temos que focar no que Deus tem para a nossa vida. Quem conhece a sua identidade não disputa espaço, entende o seu lugar. Eu sei o meu lugar. Eu não preciso pregar melhor do que o outro, ser melhor do que o outro, ter coisas melhores do que o outro, porque eu não disputo espaço. Não dispute espaço. E todos nós já caímos nesse erro, certo? Alguém que está aqui vos falando não é perfeito. Eu falho nisso também e preciso cada vez mais, sabe, não deixar com que esses sentimentos entrem no meu coração. Eu tenho focado no que é meu. Mas não pense você, o inimigo ele tenta a mim, ele tenta a você. É por isso que nós precisamos nos esforçar para focar no que é nosso e entender que o que Deus tem reservado para nós é grande, certo? Então eu não preciso do que é do outro, eu tenho que entender que Deus tem algo para a minha vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e se você puder compartilhar com 10 pessoas essa oração, faça isso. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas essa oração. Olha só, esses aqui, gente, deixa eu colocar até aqui o site aqui para você. Está aqui o meu site, onde você pode adquirir nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos, tá? É nisso que eu acredito. E esse aqui é o meu livro Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Se eu abrir aqui numa página, olha só, eu falo aqui sobre queimar pontes, o benefício do silêncio, as fontes das palavras, eu falo sobre a maledicência que afasta o Espírito Santo, é mudança de mentalidade. Esse livro aqui é uma pancada, que vai te ajudar muito a se alinhar com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se você não adquiriu, adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. Se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você e vou colocar um salmo ali, tá bom? Eu quero orar pela tua vida. Domingo agora, nós vamos estar ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri. Vamos entregar um voto a Deus, amém? Vamos entregar um voto a Deus e vamos entregar um jejum também. Toda semana vai ser uma bênção essa reunião. Eu convido você, Avenida Aruanã, número 120, na igreja que eu congrego, eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã. Um outro detalhe importante, amanhã, sábado, nós vamos ter a oração de gratidão. Todo sétimo dia, nós temos uma oração de gratidão aqui no canal. Comecei isso semana passada, certo? Vamos orar para o de repente de Deus, mas também nós estaremos fazendo uma oração de gratidão, tanto às 6 da manhã quanto às 18 horas. Você tem o que agradecer a Deus? Então amanhã eu te aguardo aqui às 6 da manhã. Das 6 da manhã e 18 horas, certo? E no domingo nós temos a oração de primícia, o primeiro dia da semana. Então nós fazemos aquela oração de consagração da semana, tá? Então esse final de semana aguardo você aqui nas orações. Quero orar pela sua vida, quero te abençoar,
Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, de repente de Deus que você está aguardando na sua vida, no nome de Jesus Cristo. E peça perdão a Deus. Se você tem se comparado com outras pessoas, se você tem invejado, ou se pessoas têm invejado contra você, nós vamos orar. Amém? Mas se você tem se comparado, peça perdão a Deus e diga a Deus que a partir de hoje você vai se focar naquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E eu tenho certeza, vai ser uma mudança, uma virada de chave aí na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Espírito Santo, gratidão, porque o Senhor nos ensina a vereda que devemos andar. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que toda inveja contra essa pessoa, toda maldade contra ela, contra a sua casa, contra seus negócios, seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus. Te pedimos perdão, Pai, também, por toda vez que a inveja partiu de nós, por toda vez que a comparação saiu de nós. Senhor, nós pedimos ao Senhor nos ajuda a focar no que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Nós cremos que Tu és grande, Pai. Tu és grande, poderoso para operar na nossa vida e trazer restituições. Eu oro, Pai, para que pessoas recebam restituição de Deus em todas as áreas e que haja justiça de Deus se manifestando na tua vida. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero liberar uma palavra, Pai, o de repente de Deus, sobre cada pedido de oração que está aqui nos comentários. O de repente de Deus seja liberado sobre cada pedido de oração que está aqui. No nome de Jesus Cristo, libera o de repente, Pai, sobre essa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família. O de repente de Deus, libera sobre ela, Pai, libera sobre a sua casa. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. O de repente de Deus seja liberado. O de repente de Deus seja liberado. O favor divino seja liberado. As portas se abram. Os milagres sejam liberados. As respostas cheguem. A intervenção do Senhor toque na tua vida agora. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder agora. E que a paz de Deus entre nessa casa. A vida de Deus entre nessa casa. Que toda perturbação vá embora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Amanhã, nosso 7º dia de oração. No 7º dia, a gente faz oração de gratidão. Então amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Quem é grato, quem tem muito a agradecer a Deus, eu sei que eu vou ver aqui amanhã, às 6 da manhã. Um abraço a todos e que Deus abençoe no nome de Jesus. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos a Deus que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Libera o teu de repente, Pai, sobre a nossa vida. O teu de repente sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Pedimos a Ti nessa noite, Senhor, que bênçãos do alto sejam liberadas, promessas sejam cumpridas, orações sejam respondidas e o favor divino aumente sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Pai, um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Pedimos o Teu favor sobre a nossa vida e toda a situação que não foi resolvida no dia de hoje, todo problema, Senhor, que precisa de uma intervenção, que precisa de ajustes do Senhor, nós oramos para que o Senhor coloque a mão. Nós oramos para que o Senhor intervenha. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreendemos também toda inveja contra esse casamento, toda inveja contra a prosperidade dessa pessoa, toda inveja, Senhor, contra o lar dela, contra seus projetos, seus sonhos. A minha oração, Pai, é para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dessa pessoa, ajudando ela a realizar seus sonhos. Eu oro também, Senhor, para que entre salvação nessa casa, para que entre um avivamento dentro desse lar e que todos sejam tocados pela paz de Jesus, pela presença de Deus, pelo favor do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, que essa casa seja uma casa bendita, uma casa abençoada, uma casa feliz, uma casa alegre, uma casa, ó Deus, de propósito, uma casa firme. Em nome de Jesus, estabelece uma casa
firme aí dentro deste lar, em nome de Jesus Cristo. E Senhor, eu te peço, nos dê a força necessária para continuarmos. Senhor, que o sono dessa noite seja um sono reparador, nada de perturbação, nada de insônia, nada de aflição. Não, Senhor, a tua paz, o teu favor, a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, toca com teu poder na vida de cada pessoa que está aqui. Leva embora, Pai, todo tipo de ansiedade, todo tipo de depressão, todo tipo de pânico, tudo aquilo, Senhor, que perturba a mente, os pensamentos, que fortalezas na mente sejam quebradas em nome de Jesus Cristo e que essa mente seja uma mente saudável, uma mente, Senhor, que seja guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nos dê a mente de Cristo. Nos dê a mente de Cristo, Senhor. A tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de nós. Lançamos sobre ti nossa ansiedade, lançamos sobre ti nossa preocupação, lançamos sobre ti os problemas da nossa vida, lançamos sobre ti, Pai, aquilo que não conseguimos resolver, aquilo que só tu podes resolver, aquilo que só tu podes agir, Pai. Em nome de Jesus, tu sabes o que nos preocupa, tu sabes o que nos entristece e colocamos tudo diante de ti, Senhor, confiando no teu poder, confiando na tua presença. Amado Espírito Santo, cumpra em nós a tua vontade, cumpra em nós o teu querer, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E eu declaro sobre essa vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor te toque. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que toda dor, toda infecção, toda diabetes, toda pressão alta, toda endometriose, cisto, microcisto, nódulos, todo tipo de câncer, todo tipo de dor no corpo, dor na coluna, problemas pulmonares no coração, renda-se a Jesus Cristo. Que o poder de Jesus Cristo toque na sua vida. Mulheres que não podem engravidar, Senhor Jesus, toca com teu poder. E nós oramos e pedimos um milagre sobre essas mulheres. Também oramos, Pai, para que todo cansaço seja desfeito agora. Em nome de Jesus, todo cansaço seja desfeito. Essa pessoa, Pai, que se sente atada para as coisas. Essa pessoa, Pai, que muitas vezes ela sente que as coisas para ela não funcionam como deveria funcionar. Pai, toca com teu poder agora e libera do teu favor sobre essa pessoa, em nome de Jesus. E que aquilo que prende ela, aquilo que amarra ela, que ela seja livre agora. Em nome de Jesus, que o poder de Deus venha sobre ti. Que o poder de Deus venha sobre ti agora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem te atado não te ate mais. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em ti, Jesus. A nossa confiança está em ti. Chamamos a tua presença, Senhor, para o ambiente que nós estamos. Que a tua presença tome conta deste lugar.
A tua presença santa e poderosa encha o lugar que nós estamos. Vem sobre nós. Amado Espírito Santo, vem sobre nós. Encha o quarto, encha o escritório, encha a casa, encha o carro, aonde essa pessoa está ouvindo essa oração. Nós chamamos a presença do Senhor. A presença do Senhor, invocamos a presença do Senhor e também te pedimos, fala conosco. Sabemos que tu falas, Senhor, a tua voz é real. Fala conosco, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Você que está aqui, que recebe essa palavra profética, essa oração, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, o teu like, isso é muito importante. E se você puder, compartilhe agora com 10 pessoas, selando essa palavra que você recebeu aqui, selando essa oração que foi feita, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho recebido muitos testemunhos e esses que eu recebi hoje são tremendos. A Paola, ela escreveu assim pra gente: paz do Senhor, acompanho as suas orações há cerca de 2 anos. Conheci seu trabalho através de um compartilhamento da minha irmã e desde então não perco uma oração sequer. Hoje quero testemunhar a libertação do meu esposo do álcool. Ele lutava contra esse vício há 16 anos, mas desde que comecei a acompanhar as suas orações e a participar dos propósitos, ele nunca mais bebeu. Hoje ele vai à igreja comigo e com as minhas filhas. Foi batizado e temos vivido tantas bênçãos, cura e libertações que só podemos agradecer a Deus por tudo. Quero agradecer também por ser um canal de Deus em nossas vidas. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Glória a Deus, 16 anos bebendo. 16 anos no vício. E Jesus libertou. Toda a honra e glória ao Senhor. Você está vendo o poder da oração? Você está vendo? Hoje o marido vai na igreja, as filhas vão na igreja, o marido parou de beber, Deus fez uma transformação nessa casa. Nunca duvide do poder de uma oração, nunca duvide do agir do Espírito Santo. Deus faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Recebi também o testemunho da Maria, ela escreveu assim: a paz do Senhor, durante a oração de Davi de 21 dias, a oração de Ana, o Senhor revelou através do Senhor que alguém com sobrenome Mesquita, Deus estava operando um milagre nas pontadas e ferroadas e dardos do maligno que sentia no peito. E nesse momento eu fui curada de 30 anos com epilepsia, que foi o diagnóstico devido às convulsões após o aperto no peito. O laudo agora mostra o cérebro preenchido na parte arrancada após uma cirurgia que não era necessária. Deus é maravilhoso. Que milagre, mãe, hein? Glória a Deus. Rayana, acompanha suas orações há alguns anos e no propósito 21 dias de Daniel, o Senhor orou por alguém que estava com dores no ouvido e que estaria sendo curado. Eu coloquei minhas mãos sobre os ouvidos, eu já senti essas dores há alguns dias e para a honra e glória de Jesus não sinto mais nada. Toda a honra e glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é poderoso. Você vê quanta coisa maravilhosa Deus está fazendo aqui através das orações. Você pode glorificar a Deus aí? Deus é tremendo. Deus é tremendo, gente. Olha o que Deus está fazendo. Amém? Olha o que Deus está fazendo. Eu quero hoje compartilhar uma palavra assim, bem forte. Porque a inveja existe. Crescer gera inveja, prosperar gera inveja, ter uma família bonita gera inveja, o testemunho de outra pessoa gera inveja. A gente fica cheio de dedos para poder falar de algumas coisas boas que está acontecendo na nossa vida, porque as pessoas muitas vezes elas não querem ver você bem. E a Bíblia nos diz em Gênesis 26, verso 12, olha o que a Bíblia diz. E semeou Isaque naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. A terra que Isaque estava tinha fome. Ali as pessoas estavam perdendo suas colheitas. Mas Isaque, por obediência a Deus,
sendo dirigido pela voz de Deus, ele prosperou naquela terra. E a Bíblia nos diz que aí começou o problema de Isaac, porque quando você colhe e tem outros que estão à sua volta que estão perdendo, você não recebe parabéns, você recebe suspeita. Por isso, quando Deus coloca algo sobre a sua vida, tem gente que vai te odiar sem que você tenha feito nada contra elas. Mas o incômodo não é com você. O incômodo é por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É isso que está incomodando. O que está incomodando é o trabalhar de Deus na sua vida. O que está incomodando é a prosperidade de Deus na sua vida. É isso que está incomodando as pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre 5 chaves para não endurecer o coração quando a inveja vier contra você. Porque é ruim quando a gente ouve que alguém está falando mal da gente. É ruim quando as pessoas estão, te rejeitando, porque você está se dando bem, tua casa está se dando bem, tua família está crescendo, teu filho casou, tua filha casou, as coisas estão indo bem, você conseguiu reformar a sua casa, comprou seu carrinho. Tem gente que não fica feliz com o sucesso do teu ministério, você cresceu nas redes sociais, enfim, as pessoas não gostam de ver essas coisas. Não é todos, mas uma grande maioria. Eu quero falar que crescimento sempre vai gerar plateia. Crescimento gera plateia. Porque quando alguém começa a se destacar, aquela pessoa, ela vai ser vista. Ela vai, de alguma maneira, fazer um tipo de barulho. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis 26, verso 13 e 14, engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, e os filisteus os invejavam. Olha a progressão que a Bíblia fala aqui. Diz, engrandeceu-se, ia se engrandecendo, tornou-se muito grande, ou seja, 3 estágios. Não foi um salto, foi um processo. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele estava visitando a cidade, e ele falou assim, Vinícius, eu sei do teu esforço diário, de trabalho, anos a fio. Só que isso não começou da noite para o dia. Estávamos conversando sobre crescimento. E ele falando assim, eu sei porque eu acompanhei você lá no início. Mas as pessoas que não sabem, elas podem tirar a conclusão que elas quiserem. E nós estávamos falando sobre isso. Às vezes as pessoas não sabem do teu esforço. Você compra um carro bom, as pessoas não sabem quanto tempo você juntou para comprar aquele carro, ou o que você abriu mão, ou o que você recebeu, ou o tanto que você tem se esforçado. As pessoas não querem saber disso. Se você comprou a sua casa parcelada, ou se você comprou à vista. As pessoas não querem saber, elas só querem ver o resultado e de alguma maneira invejarem. A Bíblia diz que aconteceu isso com Isaac. Isaac prosperou, foi muito abençoado, cresceu absurdamente, mas não foi um salto, foi um processo. As pessoas não sabem do teu processo para você chegar até juiz, teu processo até se tornar um advogado influente, não sabe teu processo até se formar médico, não sabe teu processo de se tornar um construtor, que você era servente, depois foi pedreiro, construiu a sua primeira casinha, vendeu aquela casinha, construiu outra casinha e assim por diante. As pessoas não querem saber quanto tempo. Eu entrevistei, logo vai sair o podcast dele, tá? Eu fiz um podcast. O rapaz levou 20 imóveis construindo para poder pagar o primeiro imóvel. Ou seja, ele trabalhou em 20 obras no vermelho até cobrir aquela primeira que ele fez, que ele não tinha noção de nada. Não tinha noção de preço, não tinha noção de venda, não tinha noção de custo. As pessoas hoje veem ele como um consultor, muito próspero, mas não sabem do início do processo.
E assim é na maioria dos casos. As pessoas não sabem do seu processo. Elas não sabem o que você viveu, elas não sabem o que você passou. Elas não entendem, elas não conseguem enxergar as suas cicatrizes, porque as suas cicatrizes estão cobertas. Mas sempre que você, de alguma maneira, receber o favor de Deus, isso vai chamar a atenção de pessoas. E você tem que entender que isso acontece. Essa é a primeira verdade aqui dessa palavra. A inveja acontece. Porque o crescimento funciona como um espelho para as pessoas. Quando alguém olha para você e vê alguém do mesmo ponto de partida, chegando mais longe, essa pessoa é obrigada a olhar para as próprias escolhas dela. E gente que não quer encarar as próprias escolhas, prefere atacar o espelho a mudar a imagem. E quem não consegue torcer por outra pessoa, geralmente ainda está se curando de algo em si mesmo. O desprezo pelo outro nasce de uma ferida própria. Por isso, a Bíblia diz em Provérbios 27:4, cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem parará perante a inveja? Salomão faz aqui uma escala. Ele diz que a fúria é cruel, que a ira é uma inundação, mas ambas passam, a inveja não. A inveja é paciente, ela espera, ela aguarda, ela sorri no almoço de domingo e planeja na segunda-feira. Por isso ela é a única das três que é impossível de suportar. É por isso que você precisa da fé. A fé é um escudo contra a inveja. Amém? Amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. E a primeira estratégia aqui é entender que isso acontece. A inveja acontece. Quem cresce, quem prospera, quem avança, a inveja vem. Mesmo que a gente não procure, mesmo que a gente não busque, a inveja vem. E nós precisamos entender que há um trabalhar de Deus na nossa vida. Por isso, temos que usar a fé como um escudo, ok? Eu deixo essa palavra no teu coração. Queria falar mais sobre isso hoje, mas eu vou deixar para continuar amanhã na oração da manhã, ok? Quero convidar você, deixa eu colocar aqui, esse aqui é o meu site, www.vinicius7.com.br. Quer apoiar o nosso canal? Sente no coração de apoiar aqui o canal. Vá até o site, ali você pode apoiar o nosso canal, ali tem todos os nossos dados. Temos um programa de televisão que é mantido por nós e pelos nossos parceiros todo sábado, 10 da manhã, na Rede TV. Esses aqui são os meus livros. Esse aqui é o livro Mentalidade. Eu falo aqui sobre mudança de mentalidade, só abrindo aqui rapidamente. Aqui nessa parte eu falo como nasce o vitimismo. Aqui nessa outra parte eu falo sintomas do vitimismo crônico, como lidar, como vencer, né? Até o passado eu falo aqui nesse livro. Por isso que esse livro aqui se tornou um best-seller. Tem abençoado a vida de muitas pessoas a se curarem emocionalmente. Se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, ok? E esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Adquire esse livro através do site. Quer entender um pouco melhor o que Deus tem falado com você? Esse livro aqui vai te ajudar. Deus fala de várias maneiras e uma delas é através dos sonhos. Quero orar pela tua vida. Domingo agora vou estar ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo nós vamos entregar um jejum que a gente fez sem pão durante a semana, né? E um voto que fizemos a Deus também de ler durante a semana o livro de Eclesiastes. Inclusive no sábado aqui eu vou ler pela segunda vez, eu já terminei, tá? Eu já terminei a minha parte, já li o livro de Eclesiastes essa semana. E agora no sábado eu vou ler todo ele. Todo ele, eu vou fazer uma oração em cada capítulo, certo? Eu creio que Deus está nos dirigindo a algo aí. Eu quero orar pela sua vida, quero pedir que você cele essa palavra compartilhando com 10 pessoas, amém? E que o Senhor te proteja da inveja, que o Senhor te proteja, você, sua empresa, seus negócios, o seu trabalho, a sua casa, seus filhos, o seu casamento, da inveja, amém? Nós vamos orar agora. O de repente de Deus está no nosso caminho, amém? Escreve aqui nos comentários, o de repente de Deus está no meu caminho, em nome de Jesus, o de repente de Deus está no nosso caminho. Glória a Deus, vamos orar, deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Aí, outra coisa, nós tivemos uma repercussão muito grande essa semana do nosso podcast.
tá? Eu quero agradecer aqueles que compartilharam, aqueles que viram, né? Foi incrível, gente. Foi incrível, assim, o crescimento que está o nosso podcast, o tanto de pessoas que tinham assistindo o nosso podcast essa semana. Eu fico muito feliz com isso, viu? E gratidão a quem ajudou a compartilhar, porque já estamos aí despontando como um dos maiores podcasts aí do Brasil, né? Ainda que não tenha aquele grande número de inscritos, pelo tempo que a gente começou ele até agora, tá incrível, né? Então, assim, estou muito feliz pelo resultado, porque é Deus, né? As pessoas chorando, me mandando. Quem assistiu ontem o podcast, né? Pessoas chorando, que coisa tremenda, lindo, eu vou compartilhar com meus amigos. Foi maravilhoso, assim, nos surpreendeu, né? Os podcasts dessa semana, o tanto de gente que nos mandou testemunho. Então, glória a Deus, né? Isso é Deus fazendo. Se você puder assistir, compartilhar também. Podcast A Voz é o nome do nosso podcast. Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita a vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, todos que estão crescendo, que estão avançando, que têm uma família linda, todos aqueles, Pai, que têm algo de Deus nas suas vidas, Pai, enfrentam essa inveja, a maldade dos outros. E nós queremos te pedir, Pai, coloca muros de fogo ao nosso redor. A tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós te pedimos, Pai, que a fé em Jesus Cristo que nós temos venha ser um escudo, como está escrito na tua palavra, para nós e para a nossa casa. Senhor, coloca um escudo na frente da nossa casa, coloca um escudo na frente dos nossos filhos, coloca um escudo na frente do nosso casamento, coloca um escudo na frente do nosso trabalho, em tudo que diz respeito a nós. Esse escudo, Pai, que é a fé que temos em Jesus. A fé que temos em Jesus, Ele nos protege, seu sangue é cobertura na nossa vida. O sangue de Jesus é cobertura na nossa vida, o sangue de Jesus é cobertura na nossa casa. E que toda inveja, toda maldade, toda palavra maldita seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus Cristo. E Pai, essa pessoa que está ansiosa, que está angustiada, que está aflita, que o alívio de Jesus Cristo toque na vida dela agora. E essa pessoa que está com dor, que está em um tratamento ou está num leito de hospital, toque a Jesus com o teu poder e cure completamente. Eu oro pela cura total e completa dela. Amém e amém. Glória a Deus. Sela essa oração compartilhando com pelo menos 10 pessoas. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Até mais, se Deus quiser.